Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos indo hoje ao nosso quarto estudo. Louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos tem concedido de poder estudar a sua Palavra. É uma oportunidade também que Deus tem lhe dado, assim Ele tem dado a mim e dado a você, né? A mim de poder compartilhar a você, de poder também aprender mais e mais a respeito do Senhor. Então hoje é a nossa quarta lição. Na verdade, essa quarta lição, como eu disse na segunda lição, que nós faríamos 3 lições a respeito de Deus. Então falamos a primeira lição, que foi na verdade a segunda nossa a respeito de Deus. A segunda lição a respeito de Deus falamos sobre a Trindade. E hoje a terceira lição ainda falando sobre Deus. Hoje essa lição ela é uma afirmação a respeito de Jesus Cristo. A nossa lição hoje é Jesus Cristo é Deus. Ainda estudando aqui sobre a Trindade de Deus, hoje então veremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, também é Deus. Ele é eterno. Ele é uma das pessoas que, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo, criou o céu e a terra, o ser humano e todas as demais coisas. Existem pessoas por aí que vão dizer que Jesus era um anjo, ou um profeta, ou um homem especial e líder exemplar. Mas veja só que a Bíblia, ela nos apresenta, o que ela nos apresenta a respeito de Jesus, está muito acima de um anjo, está muito acima de um profeta, está muito acima de um homem especial ou de um líder exemplar. A Bíblia nos afirma que Jesus é Deus. É interessante que Jesus ele está tão ligado à nossa vida, que ele é tão real, a sua divindade, a sua passagem neste mundo, a sua divindade, seus feitos, é tão real que marcou o mundo de modo jamais visto, a ponto de dividir a história da humanidade em 2 partes. Ou melhor, a história do mundo, podemos assim dizer, ser dividida em 2 partes, antes e depois de Jesus Cristo. Então, hoje nós veremos aqui, vamos estudar sobre Jesus Cristo é Deus, e nós veremos aqui agora alguns textos bíblicos que nos asseguram que Jesus é Deus. Então vamos lá, o texto inicial, eu mais uma vez recomendo para você que você esteja com a sua Bíblia em mão, tá bom? Esteja com sua Bíblia aí em mãos, aí, algo para fazer as suas anotações. E o nosso texto aqui, primeiro, é João, capítulo 1, versículos de 1 ao 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 ao 14, que diz assim, a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O versículo 2 de João diz exatamente isso. Ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu vou destacar apenas alguns versículos desta passagem que eu passei para você, mas é importante que você leia toda essa passagem em sua casa. Então vamos lá. Aqui no versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja que no princípio era o Verbo, a ideia é diante da criação. Aquela mesma ideia lá de Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui mostra que alguém, antes da criação, já existia juntamente com Deus. Ou seja, aqui é uma descrição de alguém eterno, que estava juntamente com o Pai lá, antes de criar todas as coisas. Então, vemos que, quando você vai observar, que o texto aqui ele vai estar falando do Verbo. Então aqui o texto está falando que o Verbo lá desde o início, antes do início do mundo, antes da criação de todas as coisas, o Verbo estava com Deus, mas diz que esse Verbo era Deus. Vemos que no versículo 3 diz bem assim: todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? O texto está falando, lembre-se, do Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O Verbo. E sem ele quem? O Verbo, nada do que foi feito se fez. Então veja que
o verbo, há uma descrição de que ele é eterno, porque ele estava lá no princípio com Deus, antes da criação de todas as coisas. Mas olha, o versículo 3 também diz que o verbo é criador. Então, o próprio texto já vem mostrando que o verbo era Deus. O verbo que estava com Deus era Deus. Ele é eterno. E mostra também que, versículo 3, que esse verbo é o criador. Mas afinal, a questão é, quem é esse verbo que a Bíblia diz que é Deus? Então, ao observarmos o texto que nós vimos, o versículo 1, mais uma vez, né, recapitulando, estava com Deus Pai no princípio, o verbo, mas o versículo conclui que esse verbo era Deus. O versículo 3, ele diz que o verbo é criador, juntamente com o Pai. Vê que criar ali todas as coisas, como a Bíblia que nos ensina, é atribuição exclusiva de Deus, tá certo? Mas no versículo 10, olha só o que é que diz. Vamos ver quem é esse verbo. Versículo 10 diz assim: estava no mundo. Quem estava no mundo? O verbo, né? E o mundo foi feito por ele. Ele quem? O verbo fez o mundo. Olha só. E o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu quem? O verbo. Agora veja o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Olha aqui, o verbo que estava com Deus e que era Deus, ele agora se fez carne, isto é, se fez homem, tornou-se humano. E diz que ele habitou, isto é, morou entre os homens. Ele foi visto pelos homens. Olha, o verbo que era Deus, isso significa que Deus, o que é o verbo, ele se tornou homem, morou entre os homens, foi visto pelos homens. Isso aqui, o versículo 14 também nos assegura. Mas afinal, quem é esse verbo que é Deus e que veio a este mundo, se fez homem, morou entre os homens e foi visto pelos homens? Veja agora os versículos 16 ao 18, que diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então aqui nós vemos que nesses versos nos apresenta que Jesus, como Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é o verbo apresentado no versículo 1. Olha só que o próprio texto diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A Bíblia, então, está nos ensinando, nos deixando claro que Jesus é Deus. Olha que maravilha, olha que coisa boa. Então, vemos também aqui que a Bíblia, além desta passagem, nós vamos observar que a Bíblia continua a nos apresentar em Jesus Cristo atributos únicos que pertencem a Deus. E isso confirma que ele é Deus. Além desse texto que nós já vimos, né, que mostra que ele é o verbo, que ele é aquele verbo que estava com Deus, que é Deus, né, que é o Criador, que é eterno, fala que é Jesus Cristo, esse verbo. Nós vamos ver outros textos aqui que vai nos assegurar, nos ensinar que Jesus Cristo é Deus. Eu gostaria, na verdade, de destacar dois atributos únicos que pertencem a Deus, dos quais são também aqui atribuídos a Jesus Cristo, para nós nos assegurarmos de que verdadeiramente ele é Deus, o que a Bíblia assim nos ensina. Qual o primeiro atributo que eu quero aqui compartilhar ou destacar aqui para vocês? O atributo da onisciência. E como nós podemos atribuir ou ver essa verdade a respeito de Cristo? A onisciência pertencia a Jesus Cristo também, assim como Deus Pai. Lá em João, no Evangelho de João, aqui no mesmo capítulo, versículos, que é o capítulo 1, versículos 47 a 49, veja o que diz. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha só, meus queridos, nesses versos nós vemos que, geograficamente, Jesus não estava no mesmo lugar onde Natanael estava quando Filipe o encontrou.
Mas Jesus, em sua declaração, mostra que ele é onisciente. E foi o que convenceu Natanael a respeito da veracidade de quem Jesus era. Jesus, assim como Deus Pai, sabe e conhece todas as coisas. Ele é onisciente. É importante destacarmos que os demônios não são oniscientes, Satanás não é onisciente, os anjos não são oniscientes. Unicamente a onisciência é um atributo exclusivo de Deus. Então, quando Jesus Cristo fez essa declaração de ter visto Natanael imediatamente ele sabia que ali estava o atributo divino, o atributo do Deus eterno, da onisciência, e isso o convenceu de que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. E ser Filho de Deus está reconhecendo que Jesus é verdadeiramente o Cristo, ele é o Rei de Israel, ele é Deus. Mas há um segundo atributo divino que eu quero destacar aqui, confirmando que Jesus Cristo é Deus. O segundo atributo nós encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 5, versículos 20 e 21, que é o atributo de perdoar pecados. Veja só aqui o que é que diz, versículos 20 e 21 de Lucas, capítulo 5, tá bom? Vocês devem acompanhar aí com a sua Bíblia aberta, com um caderninho, fazendo as anotações, assim para poder fixar melhor o aprendizado a respeito de Jesus Cristo. Olha só o que é que diz. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Veja só que coisa interessante aqui. Os escribas e fariseus, assim como as demais pessoas, sabiam que é prerrogativa de Deus o perdoar pecados. E Jesus, ao perdoar, estava mostrando que ele é Deus, o Filho do Deus eterno. Jesus não estava dizendo blasfêmia, mas ele estava usando o seu atributo divino. Então, os homens ali, os escribas e fariseus, entenderam que era uma blasfêmia porque quando Jesus Cristo falou em perdoar pecados, ele estava se fazendo como Deus. Eles disseram, olha, ele está se fazendo, se colocando no lugar de Deus, ele está se qualificando, ele está se igualando a Deus. Então isso é blasfêmia. E Jesus Cristo não estava cometendo blasfêmia. Ele estava realmente cumprindo uma prerrogativa divina que era uma prerrogativa dele, a prerrogativa de perdoar pecados. Mas, por fim, vamos ver o que a Bíblia, Apocalipse, fala ainda a respeito de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, versículo 17 e o versículo 18, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Veja que nesses versículos, Jesus aqui é apresentado como o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, aquele que tem o poder sobre a morte e o inferno. Prerrogativas essas exclusivas de Deus, encontradas também na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é Deus, ele é eterno, ele é todo-poderoso, ele em suas mãos está todo o poder, inclusive sobre a morte e sobre o inferno. Aqui em Apocalipse, ainda no capítulo 22, versículos 13 e o 16, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Veja que, mais uma vez, a Bíblia aqui nos mostra que Jesus é o Deus eterno e que ele enviou do céu o seu anjo com um propósito específico. Vemos que desde o Antigo Testamento é atribuição de Deus enviar do céu anjos com objetivo específico para levar uma mensagem exclusiva ou cumprir um propósito específico designado por Deus. E aqui Jesus mostra também que ele designou o seu anjo, ele
enviou o seu anjo do céu para levar a mensagem, aqui Apocalipse, no caso a João, para que ele transmitisse essa mensagem às 7 igrejas ali da Ásia. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele é Deus. Mais uma vez o texto confirma. Ele é o alfa, isso é o alfa, né? Aquela primeira letra do alfabeto grego. A ideia de princípio, começo, eternidade passada. E o ômega, a última palavra também do alfabeto grego, que significa fim. Ou seja, ele é eterno, passado, e ele é eterno, futuro. Ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Então, esses são apenas alguns dos muitos versículos da Bíblia que nos mostram e ensinam que Jesus Cristo é o Filho do Deus eterno. Jesus é uma das pessoas com quem Deus Pai estava falando lá no ato da criação de Gênesis, no capítulo 1, 26 e 27. Se lembram quando o Senhor falou, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Então Jesus é uma daquelas pessoas com quem o Pai estava conversando, que diz o versículo 27 que era um único Deus Criador, né? Então, Jesus é o Criador de todas as coisas juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo, porque Ele é Deus. Ele é o Filho do Deus Santo, Ele é o Deus Santo. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15, 16 e 17, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de Jesus Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Veja que este texto está falando mais uma vez de Jesus. Então, mais uma vez, esse texto nos ensina que Jesus é a expressão exata do Deus invisível. Ele é o Criador dos céus e da terra, como também de todos os seres espirituais. E também é aquele que sustenta todas as coisas. Então, portanto, se examinarmos a Bíblia, conforme que ela nos ensina, veremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é Deus Criador e sustentador de todas as coisas, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. É importante destacarmos que, em momento algum, a Bíblia vai nos ensinar que existem vários deuses. A Bíblia nos ensina que só há um único Deus, que consiste nessa Trindade Santa. A palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia, mas é uma designação para especificar exatamente essa maneira de Deus existir. Veja o que é que diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 7. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, está lá perto de Apocalipse, aí você volta algumas páginas e você vai ver. Encostadinho ao Apocalipse, né? Antes de Judas, está ali o livro de João, do Evangelho, a carta de João, que diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, isso é Deus Pai, a palavra que é o verbo, é Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, e o Espírito Santo. E esses 3 são 3? Não, esses 3 são 1. Então veja que a doutrina da Trindade, ela é bíblica. A Bíblia ensina assim e diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 pessoas distintas que testemunham, que testificam no céu, mas que esses 3 se tornam o quê? Um único Deus. Não existem vários deuses, existe um único Deus, o Eterno. E por fim, o Salmo 147, versículo 5, podemos dizer que ele sintetiza, né, a grandeza de Deus. Ele diz bem assim, Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito, ou seja, não se pode medir. A Trindade, meus queridos, a Trindade Santa, ela expressa exatamente a grandeza do Deus Santo. Eu creio na Trindade porque a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que Deus Pai, há o Deus Espírito Santo e o Deus Filho, que é Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, que é o Verbo de Deus. Então, portanto, Jesus Cristo é Deus e dentro daquilo que nós vimos são 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mais um único Deus. Hoje, o nosso objetivo é fechar esse assunto, mas garantindo que a Trindade, ela expressa a grandeza de Deus e, mais uma vez, reiterando, Jesus Cristo é Deus, tá certo? Que Deus abençoe, até o nosso próximo estudo, com a graça de Deus.